Que a paz de Deus alcance você onde estiver agora. Seja muito bem-vindo, você que me acompanha aqui pelo canal Pedras que Clamam no YouTube e você também que sintoniza a programação da Rádio 3 Américas. Que privilégio poder falar com você nesse momento tão importante. Não é por acaso que essa palavra chegou até você. Há um propósito de Deus nisso. Hoje, o Senhor colocou algo forte em meu coração para compartilhar contigo. Um alerta, sim, mas também um convite de esperança. Estamos vivendo tempos onde, mais do que nunca, precisamos estar atentos espiritualmente. A Bíblia nos adverte sobre a cegueira espiritual que tomaria conta do mundo nos últimos dias. E se olharmos com sinceridade ao nosso redor, veremos que muitos estão caminhando sem enxergar o perigo, sem perceber os sinais, sem ouvir a voz de Deus. Mas você que está comigo agora, seja pelo rádio ou pela tela do celular, da televisão ou do computador, não foi chamado para viver assim. Deus quer abrir os teus olhos espirituais e te mostrar aquilo que muitos não enxergam. Ele quer te fazer discernir o tempo em que estamos, para que você não seja pego de surpresa, para que você esteja preparado, firmado na fé e de pé, enquanto tantos outros caem. A palavra de hoje vem como um chamado ao despertar. Se você sente que essa mensagem já está tocando o seu coração, não ignore. Permita que o Espírito Santo fale contigo. E aproveita para compartilhar esse momento com alguém que você sabe que também precisa ouvir. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário dizendo de onde está acompanhando. E você que está com a gente pela Rádio 3 Américas, fica ligado, porque Deus vai falar mais com você nos próximos minutos. O tema dessa reflexão é a cegueira espiritual dos últimos dias. E eu te garanto, se você permanecer até o final, essa mensagem vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo e de lidar com os acontecimentos desses tempos difíceis. Deus vai tocar a tua visão espiritual. Você já percebeu como as pessoas, nos dias de hoje, estão mais preocupadas com as coisas passageiras do que com aquilo que realmente importa? É como se houvesse uma nuvem invisível sobre os olhos espirituais da humanidade. E o mais impressionante é que isso não está acontecendo apenas com quem não conhece a palavra, mas até mesmo no meio daqueles que, em algum momento, já ouviram falar de Deus, já experimentaram sua presença, mas hoje caminham como se estivessem anestesiados. A Bíblia, lá em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E sabe, meu irmão, minha irmã, se formos honestos, veremos que essa cegueira não é mais apenas algo distante, restrito a outros países, outras culturas ou outras gerações. Ela está entre nós. Nas ruas, nas casas, nos lares, nos ambientes de trabalho e até dentro de muitas igrejas. Hoje se valoriza mais a aparência do que a essência, mais a vaidade do que o temor, mais a aceitação do mundo do que a aprovação de Deus. Pessoas estão buscando alívio em distrações vazias, anestesiando a alma com entretenimento, com opiniões de influenciadores, com as notícias sensacionalistas e deixando de lado aquilo que realmente pode transformar suas vidas. E o inimigo sabe disso. Ele trabalha no silêncio, camuflado na rotina, no excesso de informação, no cansaço emocional e na superficialidade das relações. Quantas vezes, talvez você mesmo que me ouve pela Rádio 3 Américas, ou você que me assiste agora pelo YouTube, já percebeu que algo estava errado no ambiente, que o coração pesou, que Deus queria falar contigo, mas a correria, as distrações, o medo ou a acomodação espiritual abafaram essa voz? É assim que a cegueira espiritual age. Ela não chega de uma vez, vai se instalando aos poucos. Um descuido aqui, uma distração ali, um pecado tolerado, uma oração adiada, até que,
Quando a pessoa percebe, já não sente mais a presença de Deus, já não discerne mais o certo e o errado, e tudo vira relativo. Mas há algo precioso que eu quero te dizer. O Espírito Santo ainda está chamando o seu povo ao despertar. Ainda há tempo para abrir os olhos espirituais, para se levantar e voltar a enxergar com clareza os sinais que estão diante de nós. Os sinais estão por toda parte. Guerras, violência, escândalos, o amor se esfriando, as famílias se desestruturando, líderes se corrompendo e a verdade sendo relativizada. Mas muitos continuam agindo como se tudo fosse normal. Jesus nos alertou em Mateus 24, 37 e 39 que os dias da vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, o problema não estava nas atividades comuns da vida, mas no fato de estarem tão absorvidos por elas, tão distraídos, que não enxergaram o tempo em que viviam. E hoje, infelizmente, está acontecendo a mesma coisa. Pessoas absorvidas pelo trabalho, pelas redes sociais, pelos vícios emocionais, pelas polêmicas políticas, pela busca incessante de status, e esquecendo que este mundo está caminhando para o seu fim e que a eternidade é uma realidade. A cegueira espiritual anestesia a consciência e embota a percepção do que realmente importa. Mas eu quero dizer para você, com toda a sinceridade do meu coração, Deus te trouxe aqui hoje para abrir os teus olhos. Ele está usando esse momento, seja pela rádio ou pelo YouTube, para te fazer despertar. Não é apenas mais um conteúdo, mais uma programação, mais um vídeo de fé. É um chamado, um alerta, um clamor de Deus para que você enxergue que a vida é muito mais do que o que você vê, do que sente, do que possui. E que Ele deseja te dar discernimento, sensibilidade espiritual, visão aguçada para que você não seja enganado, iludido ou levado pelas correntezas deste mundo. Talvez você sinta agora um aperto no coração. Isso é Deus falando contigo. Talvez esteja lembrando de momentos onde sua fé era mais viva, sua oração mais frequente, sua busca mais sincera. Não ignore essa voz, porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão, e o Senhor quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Se você conhece alguém que também precisa ouvir isso, compartilha essa palavra agora. Você que está pela rádio, manda um áudio, uma mensagem, um recado para alguém. Você que está no YouTube, deixa aí nos comentários: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Isso é profético. Declara isso com fé, porque os céus respondem declarações de fé. E segue firme comigo, porque no próximo momento eu quero te conduzir a uma preparação especial para a oração. Um tempo de alinhamento, de confissão, de entrega, onde juntos vamos clamar para que toda cegueira espiritual caia por terra e você volte a enxergar com clareza a direção de Deus para a sua vida. Meu querido, minha querida, antes de seguirmos para a oração, eu quero conversar com você, com calma, como quem está bem perto, olhando nos teus olhos ou falando contigo aí no rádio enquanto você dirige, trabalha ou está em casa. Porque existe um tempo certo para todas as coisas. E há momentos que Deus permite certas palavras cruzarem o nosso caminho para que algo dentro de nós seja ativado novamente. E eu creio que esse é o seu momento. Você percebeu que ao longo dessa mensagem algo mexeu com você? Que de alguma forma o teu coração reagiu, a tua mente se lembrou de coisas que havia deixado para trás? E isso é o Espírito Santo te chamando de volta para a comunhão, para a clareza espiritual, para um relacionamento mais íntimo e sincero com Ele. E agora, antes de orarmos, eu preciso te fazer um convite.
Pare um instante, respira fundo, tente se desligar de tudo que está à tua volta. Feche seus olhos, se puder, ou simplesmente concentre-se nessa voz que está falando contigo agora, porque o Senhor quer fazer algo aí onde você está, e para isso é preciso que você permita, que você abra mão da resistência, da indiferença, do orgulho, da pressa e se entregue verdadeiramente. Sabe, não adianta apenas ouvir ou assistir. Não adianta concordar intelectualmente com a mensagem. É preciso se posicionar diante de Deus. E isso só acontece quando reconhecemos o nosso estado espiritual, quando admitimos que em algum momento nos deixamos envolver pelo ritmo acelerado desse mundo, pelas preocupações, pelas distrações, e fomos deixando o fogo da fé se apagar aos poucos. Talvez você não tenha se dado conta, mas o inimigo age assim. Ele não te afasta de Deus de repente. Ele te ocupa, te dispersa, te distrai. Ele coloca cansaço, irritação, ansiedade, vontade de desistir. Vai minando tua força espiritual sem que você perceba. E de repente você já não sente mais vontade de orar. A Bíblia fica esquecida, os cultos se tornam pesados, os vídeos e programações de fé são ignorados e o coração vai se tornando frio. Mas hoje Deus te trouxe até aqui para reacender esse fogo. Por isso, antes de orarmos, eu quero te convidar a fazer algo. Se puder, fale com Deus aí e agora. Diga para Ele como você está. Se está cansado, abatido, afastado, decepcionado, indiferente, confesse. Não tenha medo. Ele já conhece, mas Ele quer ouvir de você. Porque só assim há cura, só assim a cegueira espiritual é retirada. É no reconhecimento e na entrega que o milagre acontece. Você que está me ouvindo pela Rádio 3 Américas, aproveita esse momento. Fale aí no pensamento, em voz baixa ou alta, mas fale. E você que está comigo pelo YouTube, coloca aqui nos comentários: Senhor, eu me entrego. Abre os meus olhos espirituais. Isso não é só um comentário, é um ato profético, é uma declaração de posicionamento, é um passo em direção à restauração. E eu quero que nesse instante você prepare o teu coração, porque vamos clamar juntos, vamos romper esse bloqueio espiritual. Vamos pedir a Deus que limpe nossa visão, que renove a nossa sensibilidade, que reacenda a chama do primeiro amor e que nos coloque novamente no centro da vontade dEle. Permita-se viver isso. Não adie mais. Deus está te chamando agora. Ele quer quebrar esse ciclo de indiferença, de frieza, de cegueira espiritual. Ele quer restaurar tua visão, tua fé, tua vida espiritual. E isso começa com um simples: Senhor, eu quero. Se você está pronto para isso, fica comigo. Agora nós vamos orar. Vamos juntos romper barreiras e declarar vitória em nome de Jesus. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença, junto de cada vida que ora comigo agora. Seja esse meu irmão, minha irmã, ouvindo pela Rádio 3 Américas ou acompanhando pelo canal Pedras que Clamam. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos que, por vezes, permitimos que as distrações desse mundo, as pressões da vida, as preocupações diárias e os apelos do inimigo embotassem os nossos olhos espirituais. E por isso, hoje, nos humilhamos diante de Ti. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as escolhas erradas, os momentos em que Te ignoramos, em que trocamos a Tua presença por coisas passageiras. Quantas vezes trocamos o momento de oração pelo celular,
pelo excesso de compromissos, pelo sono, pelo medo de enfrentar a verdade. E hoje entendemos que isso foi estratégia do inimigo para nos manter cegos, distantes da tua vontade. Mas neste momento, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Que toda cegueira espiritual caia por terra agora. Que todo véu de engano, de comodismo, de indiferença, de frieza e de anestesia espiritual seja rasgado pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, renova a nossa visão. Faz-nos enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz. Que a nossa mente seja liberta das mentiras do maligno e que o nosso coração volte a arder por Ti. Senhor, eu clamo também pela Tua igreja, por cada pastor, missionário, líder, intercessor, por cada servo Teu que se encontra cansado, desanimado, ferido ou distraído. Desperta o Teu povo, Senhor. Levanta os que caíram, restaura os que se afastaram. Renova os que estão no limite, que a Tua igreja volte a ser santa, pura, irrepreensível, cheia do Espírito Santo e ousada para pregar a verdade, sem medo, sem se moldar aos padrões deste mundo. Pai, alcança agora as famílias, restaura os lares destruídos, une os corações, quebra as cadeias espirituais, desfaz os laços de enfermidade, miséria, vícios e opressão. Onde houver um casamento por um fio, que o Teu amor venha restaurar. Onde houver filhos afastados, traga-os de volta. Onde houver luto, tristeza e depressão, derrama o Teu bálsamo de cura. Vai agora nos lares, nos hospitais, nos presídios, nos becos e vielas, tocando onde ninguém mais quer ir. Senhor, eu clamo pela nossa nação, que o Brasil volte os olhos para o alto, para Ti, que todo espírito de engano, corrupção, violência e idolatria caia por terra. Que os governantes sejam visitados pela Tua presença, que toda trama do inferno para destruir famílias e envergonhar o Teu nome seja frustrada pelo poder do Teu sangue. Senhor, fortalece agora quem está cansado, anima quem está abatido, levanta quem caiu, restaura a fé de quem já pensava em desistir. Que neste momento o Teu Espírito visite cada coração, trazendo renovo, quebrantamento, coragem e força. Que os olhos espirituais sejam abertos e que uma nova visão venha sobre essa vida que ora comigo agora. Eu profetizo em nome de Jesus que toda cegueira espiritual está caindo por terra, que toda frieza está sendo desfeita, que um novo tempo se inicia hoje na vida espiritual dessa pessoa, que o fogo do primeiro amor volte a arder, que a sede pela Tua presença seja restaurada e que a Tua luz brilhe tão forte que nenhum engano, mentira ou distração consiga mais se instalar. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve e que a partir desta oração o Teu mover será visível na vida de cada um. Eu entrego cada nome, cada oração, cada clamor apresentado neste momento em Tuas mãos. E Te glorifico, porque sei que grandes coisas o Senhor já começou a fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Eu sinto aqui e tenho certeza que você aí também foi tocado. Se essa oração falou com você, não guarda só para você não. Compartilha essa palavra com alguém. Tem muita gente precisando ouvir isso hoje. Você que está comigo no YouTube, aproveita agora e se inscreve no canal Pedras que Clamam. Ativa o sininho para receber as próximas mensagens e deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo de onde está nos acompanhando e o que Deus falou contigo hoje. Isso fortalece a nossa fé e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. E você que está ouvindo pela Rádio 3 Américas, continua com a gente, porque a programação segue cheia da presença de Deus, com louvores, mensagens e palavras que vão fortalecer o seu coração. Se puder, fala dessa rádio para alguém, indica para um amigo, para sua família. E lembra, você pode ouvir a Rádio 3 Américas pelo aplicativo Rádiosnet ou pedir para sua Alexa tocar a rádio.
O link para baixar o app está na descrição deste vídeo no YouTube. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê força para prosseguir. E que os teus olhos espirituais permaneçam abertos daqui para frente. Até a próxima oração, se Deus quiser.